De volta com o consultor Terra Viva e hoje recebendo aqui no nosso estúdio o professor Tarcísio Santos, da FAAP, Fundação Armando Alves Penteado, que nos honra com a sua presença aqui, ele que é um especialista em economia, conversando com a gente sobre as tendências da economia brasileira. Professor, a gente já comentou no primeiro bloco esse corte aqui de 23 bilhões anunciado hoje no orçamento, mais um, menor do que aquele anunciado no ano passado, e mesmo assim, talvez até insuficiente, segundo uma leitura preliminar do mercado hoje, que reagiu de uma forma distinta, a bolsa de um jeito, o câmbio de outro, porque existe tanta incerteza com relação à economia que ninguém mais sabe qual é o efeito prático que pode ter esse corte no orçamento, professor. Qual é a sua opinião, por favor? Na minha opinião, o corte é absolutamente, claramente insuficiente para qualquer equilíbrio orçamentário que se pudesse ter a veleidade de ter. O governo está admitindo claramente que vai para o déficit primário novamente, né? Uma situação complicada. Esse corte de 20,4 bilhões ainda tem um outro problema, né? Que é o fato de que uma parte disso pode não acontecer, né? Porque depende de receitas que não estão confirmadas, né? O ministro falando em CPMF, né? Uma necessidade de mexer na Previdência para fazer uma reforma, que na realidade existem setores do governo que não concordam, né? E dificuldades de aprovação disso no Congresso Nacional. É ano de eleição ainda? Ano de eleição. Quer dizer, acho que está tudo muito, muito complicado, muito turvo, né, Silmara? Uhum. E na minha opinião, quer dizer, a gente já pode pensar fundamentalmente em alguns grandes números que não são nada animadores. Quer dizer, acho que a inflação faz 11% no mínimo esse ano. Acho que, em termos de recessão, nós devemos ter um outro ano com alguma coisa ao redor de 4,5%, 5%, né? E acho que, em consequência disso tudo, o dólar deve ainda se apreciar, né? O real se deprecia frente ao dólar, o que, se de um lado ajuda a exportação, do outro lado encarece violentamente os componentes importados da produção nacional, né? Não sendo um ingrediente que piora o quadro aqui, que é a falta de ajuda internacional. Nós tínhamos aí, há alguns anos atrás, pelo menos o empurrão das commodities aqui, que estavam em alta, petróleo estava com preço lá em cima, $100 o barril. Então, hoje nós estamos aí com um quadro aí de petróleo na casa dos $30 o barril, até caindo abaixo disso, eventualmente. Estamos com, ontem saiu aquela previsão da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, prevendo um crescimento menor na economia mundial esse ano, de 3,3%, que era a previsão anterior, para 3%. E entra os Estados Unidos aqui, que tinha uma expectativa de retomada da economia, e isso também não está acontecendo além da desaceleração da China. Professor, como é que o senhor enxerga esse quadro internacional? A Europa também não anda bem, né? Eu acho que no quadro internacional a gente precisa primeiro aproveitar as experiências anteriores para poder fazer alguma análise de sensibilidade para a crise que começou em 2008 e que as pessoas acham que terminou, mas não terminou. Nós estamos em meio à crise, né? Não podemos esquecer que a crise de 1930, o crash da Bolsa de Nova York em 1929, levou 10 anos para ser recuperado, né? Eu acho que nós vamos ter um período aí de 10 anos, 12 anos, até voltar ao normal. Nos Estados Unidos, a situação é a seguinte: existem algumas regiões que se recuperaram muito bem, onde há um nível de atividade econômica bastante substantivo, onde o emprego voltou e as coisas estão normais. Mas, em compensação, existem regiões que estão claramente ainda paralisadas. Então, existe um desequilíbrio entre regiões dentro dos Estados Unidos. Na Europa, já não está acontecendo isso. Na Europa, a situação, de uma maneira geral, é ruim, né? Quer dizer, com exceção da Alemanha e um pouco do Reino Unido, o resto não vai nada bem. E ainda está agravado com esse fenômeno dos refugiados do Oriente Médio e o que isso cria, e o terrorismo árabe, islâmico, essa coisa toda. Então, um negócio muito complicado. E na Ásia, quer dizer, o Japão está claramente paralisado. Taxas de juros negativas nos bancos centrais não fazem com que os bancos, mesmo com as taxas negativas, emprestem mais, né? Então, eu acho que vamos ter um ano difícil. Agora, no Brasil, né, nós estamos excepcionalmente péssimos, porque nós não podemos esquecer de uma coisa que a gente dizia
há algum tempo atrás, e as pessoas olhavam assim de uma maneira meio estranhando o que a gente dizia. O mercado de recursos, para quem era investment grade, você sabe muito bem, é um mercado de 15 trilhões de dólares. O mercado para países que são risco especulativo, como é o caso brasileiro, é de 5 trilhões. Então, você tem 1/3 dos recursos. Isso significa que a capacidade do país atrair empréstimos e investimentos diminui substantivamente, né? E o custo de empréstimos para o Brasil aumenta muito. De modo que, na realidade, o momento é o pior possível. Inflação, recessão, dinheiro curto, né? E câmbio elevado. Nada bom. Agora, um detalhe aqui, o governo costuma dizer aqui que somos vítimas de uma crise internacional. Não é bem assim, né? Como é que nós chegamos a esse ponto e outros países não chegaram a esse ponto? Silmar, você se lembra das nossas conversas? É triste a gente falar isso para o telespectador, mas você se lembra de conversas que nós tivemos juntos, a questão de 5 anos atrás, 4 anos atrás, quando o país estava em meio ao início da crise internacional, numa situação muito favorável. Você vinha de um preço muito bom para as commodities, o petróleo estava com preço bom, as reservas do pré-sal estavam sendo exploradas, nós não sabíamos ainda de toda essa confusão da Petrobras e do Petrolão, e na realidade a posição era uma posição otimista. Eu me lembro de dizer muitas vezes, olha, quando chegar na metade da década, a gente deve estar mais ou menos entre 4º e 6º lugar com a maior economia do mundo. O que nós fizemos? Nós fizemos simplesmente tudo errado. Tudo errado. Nós mantivemos as contas públicas desastrosamente organizadas, nós elevamos as despesas do governo, nós deixamos com que a corrupção tomasse conta das coisas, nós arrebentamos com a Petrobras, nós entupimos o BNDES de empréstimos, né, a juros negativos para ele, porque você sabe perfeitamente que para arrumar dinheiro para o BNDES, o governo pegava e tomava dinheiro no mercado pagando Selic, né, e emprestava naquela época 5, 5,5%, 6% ao ano, por 10 anos, né, e nós emprestamos para quem não precisava emprestar, porque eram empresas grandes, né? Emprestamos para fazer obras no exterior, porque isso era uma forma de, vamos dizer, ajudar a empresa brasileira a vender serviços. Essa era a cantilena da época. Né? E hoje como é que está? Bom, hoje o setor de construção civil brasileiro está falido. Verdade. A Petrobras, o petróleo está a 30, né? O petróleo do pré-sal, em condições normais, sem petrolão, custava $40 o barril. Com o petrolão a gente não sabe, nem se atreve a dizer quanto custa. Então a Petrobras tem que desacelerar investimentos. O senador Serra, né, numa medida que eu achei interessante, propôs acabar com a partilha, né? Deixar outras empresas de petróleo procurar petróleo no Brasil, para ver se a gente consegue superar as dificuldades da Petrobras. A Petrobras tem uma dívida monumental, né? Aí você pega a Caixa Econômica Federal numa situação difícil, bancos oficiais de maneira geral numa situação difícil. Não sobra nada, né? Quer dizer, Previdência Social precisando de um ajuste forte, né? E o governo ainda vem falar em aumento de imposto numa crise recessiva como essa. É fantástico, é sensacional imaginar, né, que o pobre contribuinte brasileiro vai novamente pagar o pato. Não é possível. É isso aí, a gente vai para um breve intervalo e já voltamos para ver como é que a gente sai dessa encrenca. Em seguidinho. De volta com o consultor Terra Viva e hoje conversando sobre economia aqui com o economista e professor da FAP, Tarcísio Santos. Professor, como é que a gente sai dessa encrenca? Como deveríamos sair dessa encrenca aqui se as coisas funcionassem como deveriam? Bom, então o negócio, em primeiro lugar, é difícil sair porque as coisas não funcionam, como você acabou de colocar. Em todo caso, quer dizer, como é que deveria sair? Em primeiro lugar, a gente precisaria ter um esquema político diferente, porque essa divisão do espectro político em 40 partidos não tem nenhuma estabilidade para resolver coisa alguma. Quer dizer, o Congresso Nacional está todo picado por interesses diferentes. Nós não podemos esquecer que quem mais tem participação no Congresso tem 15% dos senhores deputados, né? Quer dizer, não é possível alguém governar com um partido que o maior partido no Congresso só tem 15%. Né? Está tudo dividido. Então esse é o primeiro problema. E eu não sei como resolver isso, porque isso aí depende de uma reforma política séria.
Bom, mas entrando na área econômica. Na área econômica você precisa fazer uma reforma para diminuir o tamanho do Estado, né? Não tem outra forma. Nós temos uma carga tributária no Brasil hoje que ela varia entre 36% e 38% do PIB. Isso é carga tributária de país rico. Só que nós somos um país pobre. Então o que acontece? Um país que tem uma poupança agregada da ordem de 16% a 18% do PIB e uma carga tributária de 38% do PIB, não vai para lugar nenhum, porque não consegue ter recursos para investir. Então, como é que ele depende? Ele é um refém dos fluxos internacionais do dinheiro. Daí o fato de eu estar dizendo no nosso segmento anterior de que a coisa ficou muito difícil agora, porque o dinheiro está caro. Dinheiro, né? E fica mais caro ainda em caro função do e escasso, né? É. Então precisa mexer no problema do tamanho do Estado no Brasil. Esse é um problema. Segundo problema, precisa mexer no problema da Previdência Social, porque infelizmente as pessoas estão vivendo mais, a Previdência está falida porque ela não tem recursos para pagar as pensões. O ano passado, 2014 primeiro, tivemos um déficit de 40 bilhões, com lucro, com superávit na Previdência urbana de 20 e um déficit da Previdência Rural de 60, né? Porque o Estado não colocou o dinheiro da aposentadoria rural que foi concedido pela Constituição de 88. Ninguém é contra a Previdência Rural, é óbvio que não. O trabalhador rural, mais do que ninguém, tem direito de ter sua proteção. Só que o Estado devia ter feito isso e não fez. Bom, agora, este ano, esse buraco deve ser alguma coisa de 80 bilhões. Quer dizer, ele passa de 40 para 80. Esse ano que eu digo é quando terminar a conta de 2015. Né? E como é que vai ser 2016? Ninguém sabe. Então precisa mexer na Previdência, porque é um fator de desequilíbrio orçamentário. Depois precisa fazer um foco muito forte, né? Muito forte em infraestrutura. E finalmente precisa mexer em educação, porque a gente não vai a longo prazo em lugar nenhum se a gente não tiver pessoal qualificado. Ou seja, e toda uma década perdida novamente em função Mais disso, uma década no mínimo, né, Silmar? Infelizmente. Muito bem. Bom, ficou aqui também um recado aqui para o nosso produtor rural aqui, com essa possibilidade de o câmbio aqui continuar bastante firme aqui, ajuda um pouco em termos de preço para a agricultura dolarizada, mas por outro lado também impacta em custos mais altos na produção. Mas eu quero agradecer muito aqui ao professor Tarcísio, que nos cedeu aqui o seu tempo aqui, vindo aqui participar do nosso programa aqui no Consultor Terra Viva. Professor, olha, muito obrigado mais uma vez. Muito prazer estar novamente com vocês. Obrigado, hein? Obrigado, um bom fim de semana e até uma próxima, hein? E a gente vai terminando o nosso programa por aqui. E a nossa agrocidade homenageada de hoje, quando a gente faz todos os programas aqui, é Ribas do Rio Pardo. A gente falou de pecuária hoje, esse é um polo importante de pecuária no Mato Grosso do Sul. Uma boa noite a todos, um bom fim de semana e até segunda-feira.